bem-vindas! Nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês como entender um resultado de Papa Nicolau. No vídeo anterior eu conversei um pouquinho sobre o que era o exame, por que ele tem esse nome meio engraçado, qual que são os preparos para colher o exame e também sobre a técnica de colher o exame de Papa Nicolau ou preventivo. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um laudo normal. Vocês conseguiram achar um resultado de Papa Nicolau de vocês? Se vocês tiverem conseguido, é a hora de buscar em algum lugar e ter com vocês para eu ir lendo junto, tá legal? Esse daqui é um resultado de um Papa Nicolau ou citopatológico. Eu tentei montar um bem geral, de vocês pode ser que esteja um pouco diferente. É muito importante que ele tenha a identificação, que vai ser o nome completo de vocês, e a data que ele foi colhido. Porque, infelizmente, às vezes acontece da pessoa receber um resultado que não é dela. Então, é muito importante que seja o de vocês mesmo, que seja o mais recente. O exame de Papa Nicolau, ele demora um tempo para ser analisado. Pelo SUS, costuma demorar um pouco mais, cerca de 30 dias. Então, chequem se a data, principalmente o ano, é o correto. Aí ele vai vir como resultado ou relatório citopatológico ou algo parecido com isso. Na primeira etapa do exame, vai ter alguns dados, que são esses daqui, que fazem parte de uma avaliação pré-analítica. Ou seja, a pessoa do laboratório pegou a lâmina, onde está o resultado de Papa Nicolau, o resultado não, né? As células do Papa Nicolau. Essa lâmina tem que ser identificada. Ela pode ser identificada por um código, como esse do exemplo, ou o que é mais comum é pelas iniciais da paciente e a data de nascimento. Então, por exemplo, se fosse meu exame, Andresa Cadima, ia ter lá AC e a data de nascimento embaixo, 25/10/83. Esse tipo de amostra, pelo SUS, é sempre convencional. Ou seja, são usadas aquelas escovinhas que apareceram no vídeo e aquele material é colocado em cima de uma lâmina. Uma lâmina é aquela plaquinha de vidro. E aí é borrifado em cima um fixador. Muitas vezes é usado esse fixador para ter certeza que, mesmo que caia algum outro líquido, alguma umidade, não vai estragar a amostra. A pessoa do laboratório vai avaliar a adequabilidade, ou seja, se tem uma quantidade suficiente de material, de secreção, de células, para ele poder fazer a análise. Então, quando o Papa Nicolau não é colhido com as duas espátulas, por exemplo, ou pegou muito pouco material, aqui já pode vir como uma adequabilidade insatisfatória. Próximo item são os epitélios representados na amostra. Epitélio é tipo de célula. Para saber se foi colhido do lugar certo. Quando é colhido do lugar certo, ou seja, do colo do útero, as células que podem aparecer são essas: células escamosas, glandulares ou metaplásicas. Acho que agora já deu para entender por que eu quis fazer uma aula só para mostrar o que é um Papa Nicolau normal. Olha quanto termo técnico que aparece e quem não é da área vai olhar esse monte de nome estranho aqui e vai achar que está doente, né? Mas não é, esse é o normal. Então, quando aparece qualquer uma dessas classificações de célula, quer dizer que foi colhido no lugar certo. Também é normal se aparecerem mais
de um tipo aqui de célula na amostra. A próxima etapa do exame é um diagnóstico descritivo, ou seja, o técnico pegou a lâmina, viu que tem quantidade de material suficiente, viu que foi colhido do lugar certo. Agora, ele vai avaliar mesmo se está tudo normal naquela amostra. E aí os termos técnicos continuam para atrapalhar um pouquinho aqui quem resolve ler o resultado sozinho. Alterações celulares benignas ou reparativas são alterações normais. Benigna quer dizer que não é maligna, ou seja, não tem nenhum indício que possa ser uma lesão, que possa ser algum tipo de célula que vire um câncer, por exemplo. Então, apesar de ter escrito alteração, é uma alteração do bem, sem risco. A alteração também pode ser reparativa. O que é o reparativo? Quando a gente para pensar, a vagina da gente por dentro, ela é feita de mucosa, igual o interior da boca. Na boca, quando a gente morde a boca, não é gostoso, mas um pouquinho de tempo depois, alguns segundos depois, já não está mais sangrando, já a ferida já está em cicatrização. Na vagina é a mesma coisa. Pela vagina passa a menstruação, passa também absorvente interno, que às vezes a mulher usa, aqueles coletores menstruais, a própria relação sexual. Tudo isso faz com que a parede da vagina precise de reparos constantes. Por isso que é normal que sempre tenha inflamação na vagina. Não é normal lesão, não é normal infecção, mas inflamação é esperado na vagina. Dependendo do lugar que vocês escolhem, eles colocam essa observação, inclui reparo típico, que é o que eu estava explicando para vocês, que é essa cicatrização rápida de lesões muito comuns, lesões que podem ser causadas pela menstruação, pela relação sexual, por exemplo. Pode também vir escrito metaplasia escamosa, que é um belo palavrão, né? Mas também não é ferida, não é alteração. Isso é um tipo de célula, tá? Então, é normal também. Continuando o diagnóstico descritivo, a próxima etapa é a microbiologia. Como eu já falei para vocês na aula anterior, é normal que dentro da vagina tenha bactéria. São bactérias de proteção da vagina. As mais comuns são os lactobacilos. Então, se tiver microbiologia lactobacilos, quer dizer que não tem infecção. Não precisa usar pomada vaginal. Os lactobacilos, eles protegem a vagina. O que isso quer dizer? Quando a gente tem lactobacilos, outras bactérias, outros fungos, como a candidíase, eles não conseguem infectar a nossa vagina. Então, são bactérias de proteção. A gente quer que tenham lactobacilos. E aí, o último item desse diagnóstico são observações. Pode ser que no exame de vocês não tenha nenhuma observação, pode ser que nem tenha esse item. Mas se aparecer algo como citólise, fiquem tranquilas, isso tem a ver com essa questão da inflamação aqui. Se aparecer atrofia, provavelmente você já está na menopausa, vai menos sangue para essa região, as células ficam mais murchinhas. Aí isso é uma atrofia. Como eu estava explicando antes, metaplasia escamosa é um tipo de célula. Pode aparecer aqui nas alterações benignas ou na observação. Bom, então esse é um exemplo de um resultado normal de Papa Nicolau. Mesmo com essas palavras complicadas, mesmo escrito inflamação, lactobacilos,
esse é um exame normal, que pode ser repetido com no mínimo 1 ano de intervalo. E essa é a explicação do Papa Nicolau que eu queria falar para vocês hoje. E aí, mais tarde, a gente vai se encontrar na nossa reunião por live. E aí, vocês podem também levar o exame de vocês, se ficarem com alguma dúvida a respeito do resultado normal ou não. Muito bem, espero que tenham gostado dessa explicação, mas se tiverem dúvidas, podem assistir de novo esse vídeo, anotar as dúvidas e tirar na próxima conversa. Era isso por hoje, a gente vai se encontrar no próximo vídeo, que aí sim a gente vai falar sobre alterações, problemas no Papa Nicolau. Era isso, até o próximo vídeo. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go